gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui. A cada dia fico mais empolgada em gravar vídeos para melhorar, ajudar vocês a crescer o canal de vocês, também aos curiosos, aos interessados, aos resineiros. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, aos amigos. Hoje eu vou ensinar como fazer uma aplicação perfeita com resina, tá? Como fazer uma aplicação perfeita, passo a passo de fazer uma aplicação perfeita com resina. Algumas perguntas eu vou estar respondendo aqui. Algumas pessoas perguntaram por que o meu dá bolha, se eu não vejo bolha que você está fazendo, e quando não seca, e o que está acontecendo. Eu comecei, vamos dizer assim, estou para desanimar porque não está dando certo. E aqui eu vou tirar algumas dúvidas geral, tá? E que é bem interessante. São 10 passos que eu vou ensinar você a usar e dificilmente, não é que não vai errar não. Eu tenho até um vídeo mostrando um erro gravíssimo que eu tive, em que a resina ela não endureceu de jeito nenhum e eu perdi assim várias peças. Mas não desanimei, tá? Também foi uma das únicas vezes que isso aconteceu, porque eu fiquei mais esperta. Então, a primeira coisa, quando você vai trabalhar com resina, vocês devem usar os potes perfeitos, tá? Sempre procurem, vamos dizer assim, os copinhos descartáveis são os mais usados por a gente. Procure usar os copinhos descartáveis para ser usados. Se você não tem copinho descartável, você vai procurar um recipiente que ele tenha o menos possível de ondinha, de aquele monte de coisinha, né? Que seja assim o mais liso possível. Por exemplo, se eu pegar, tá até cheio de coisa aqui, ó. Mas se eu pegar uma forminha dessa daqui, você vê que, vamos dizer assim, ela é toda... Eu queria até ela pura para mostrar para vocês, ó. Essa de bolo, ela é cheia de vergulha, de partezinha mais alta, mais baixa, tanto por dentro quanto por fora. E isso atrapalha bastante. Você vai falar assim, mas o copo descartável também não é retinho. Não é retinho, mas ele é mais maleável. Então, quando você faz assim, você consegue, né? Porque ele vai afundando, ó, né? E ali embaixo ele é só você fazer com muito cuidado. Então, quer dizer, um copo, ou então alguma coisa sem nenhuma ou quase nenhuma, no caso do copo, cavidades, tá? Perfeito. Isso aqui ajuda muito, porque é sempre muito importante mexer muito bem a resina. E o principal é aonde você está mexendo. Se você botar em um recipiente que um lado é cheio de cavidade, o outro não vai acabar ficando, não vai ficar uniforme a sua mistura, tá? Essa é a primeira. Procure um potes com fundos retos e dos lados também, para não acumular nenhum dos produtos separados, ou seja, não ficar, vamos dizer assim, a resina de um lado, o endurecedor de outro, não ficar totalmente mexido, tá? É preciso ficar totalmente mexido. Essa é a primeira dica. A segunda dica, sempre calcule a proporção da resina, né? Todo mundo já sabe disso. A resina e o endurecedor. Resina e endurecedor. Sempre, o que você precisa fazer? Calcule em gramas e não em mililitros, tá? Aqui mesmo diz, ó, contém 1 quilo. Então, a balança tem que ser de gramas e não de mililitros, tá? Você não calcular, vamos dizer assim, num vidro, né? Não tem aqueles copos que é de medir leite para fazer o bolo, né? Não é naquele de mililitro. É sempre em balanças, medindo em forma de gramas. Utilize uma balança para pesar seus produtos, não vá no olho. O ideal é que essa daqui é a mais comum que a gente usa, mas existe umazinha melhor ainda de precisão. Eu não tenho ainda, mas se você tivesse, não, pelo menos essazinha é bem baratinha. Você pode comprar. Eu tenho na minha playlist, eu tenho um vídeo em que eu dou dicas e também das melhores valores, né? E falo também do material necessário para você iniciar. Um vídeo bem legal. Agora aqui eu estou dando dicas passo a passo de fazer uma resina, uma aplicação perfeita. Então, uma balancinha, você verifica se está direitinho.
se ela tem a tara, né? Para botar, por exemplo, você bota o copo. Às vezes tem copo que é mais pesado. Aqui, ó, esse copo aqui deu 2 gramas. Até aqui ainda tá bem, mas se você pega um copo mais pesado, já começa com o quê? Com, aqui, ó, 13 gramas. Eu faço de conta que você pega um pote mais pesado para começar, né? Um pote de margarina, por exemplo. Aí vai dar assim uns 12 gramas, 10. Você primeiro você tem que fazer o quê? A tara, né? Para poder zerar, para então você começar medindo a sua resina, para ficar certinho, porque ou mais resina ou mais endurecedor, a coisa vai dar pro buraco, né? Não dá certo. Número 4, misture a resina e o endurecedor durante 2 minutos, mais ou menos, tá? Em baixa rotação, ó, para não gerar bolhas, tá bom? E também para misturar totalmente os 2 produtos. Tem gente que faz o tum, olha o que acontece, ai, não deu certo. A preguiça ou a falta de experiência de você durante 2 minutos. No olho a gente percebe, quem já tem experiência, você quando coloca, você vê que tem assim, que ela não está misturada, ela não está homogênea. Aí quando você mistura os 2 minutos, ou aproximadamente, você começa vendo que ela fica transparente, se a resina for de qualidade, tá? Ela fica realmente transparente. E aí tá na hora. Aí, tá? Se ela deu bolha, dificilmente se você usa uma resina de qualidade, tá, gente? Eu já tive experiência, né, aqui durante todo esse tempo que eu trabalho com resina, com várias resinas. A gente vai experimentando. Algumas dessa peça amarela, algumas dão muitas bolhas, algumas são difíceis de endurecer, e aí você vai, né? Algumas são, vamos dizer assim, tem um cheiro muito ativo, que é insuportável, parece que você está usando tinta a óleo dentro de casa, aquela coisa assim, e aí dá alergia mais forte. Então, quer dizer, você escolhe. Eu não mudo, depois que eu só uso a Ohana, tá? Ohana. Usa essa resina porque ela é de qualidade. Ela não causa nem muitas bolhas, bem pouquinhas bolhas, dificilmente, tá? Eu uso alguma coisa para tirar as bolhas, mas às vezes precisa sim. Principalmente quando você bota os corantes, tá? Se for líquido, então dá um pouquinho mais de bolha, eu percebo. Mas aqui, uma resina de qualidade, outra coisa que ela não acontece quando você usa de qualidade, a peça fica transparente, fica brilhosa, mais brilhosa. E ela costuma dar mais certo. Então, quer dizer, depois que eu achei a certa, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, porque você não leva prejuízo maior, tá? E quando acontece de criar bolha, você deve usar, quem tem, pode, usa o maçarico, soprador térmico, né? Eu uso isso aqui, ó. Para mim é ideal isso daqui, é suficiente. Tá? Eu tenho ele menorzinho, tenho ele grandão. Aqueles de acender fogão não serve, tá? E tem que sair a coisinha de foguinho mesmo. Aí você passa em cima, a bolha vai embora, tá? Isso aqui é o quê? É um isqueiro, tá? O isqueiro. Eu esqueci, botar um monte de ponto lá, um isqueiro. É necessário você ter, tá? É baratinho, R$ 2, R$ 3. Você compra um isqueiro, sempre tenha. Número 6. Respeite o tempo de cura de cada produto para ter resultado desejado. Cada produto tem um tempo de cura. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho esses pezinhos, eles são fininhos, pequenininhos. Ele vai secar mais rápido do que uma peça, por exemplo, uma letra, que ela é mais grossa. Ela vai secar mais rápido do que os coraçõezinhos, que tá aqui perto de mim, eu vou pegar o que tenho. Os coraçõezinhos, que eles são mais fundinhos. Se ele estiver bem cheio, tem uns aqui tão puros ainda, porque depois são sobras, eu vou jogando ali e vou completando, né, para não perder. Então, quer dizer, respeite o tempo de cura. E cada resina, cada tipo de resina, ela tem, vamos dizer assim, um tempo de cura. Tá? A cura é o endurecimento, às vezes ela fica dura por fora, mas, vamos dizer assim, por dentro ela está molhada. Aí, se você não respeitar isso, quando você fura a peça, ela tá oca por dentro, ela tá molhada por dentro, aí ela não firma, principalmente se for um piton, tá? Então, respeite. Aí, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. A resina que eu uso,
tá? A Ohana. Existem vários tipos. Essa é a Clear. Clear. Endurecedor Clear. Aqui tem o endurecedor Clear. Ela leva de 3 a 12 horas, mais ou menos, para endurecer, tá? Entra aí. Depende da espessura, depende do dia, da qualidade do ar, se tá ventando ou não, se tá seco, se tá frio, toda essa questão, né? Se tem sol. Então, de 3, não tenta tirar com 1 hora que você estraga sua peça. E nem, vamos dizer assim, eu não gosto de tirar nem com 3 horas. Eu deixo pelo menos assim, umas 6 horas, mesmo sendo de 3 a 12, tá? Também não deixe passar de 12, muito tempo. Faz e viaja, daqui a 10 anos você vem e tira. Porque vai o quê? Vai danificar e perder o brilho, mas vai danificar também a sua forma, tá? Não deve ficar muito tempo. Respeite isso aí. Aí, quer dizer, na própria embalagem das boas resinas, elas já dão essas dicas para vocês do tempo de cura, tá? Que vocês devem respeitar. Agora, cada uma também tem um tempo de manuseio. Por que eu gosto tanto desta, da Clear? Porque depois que você faz a resina, vocês já perceberam, já viram no meu canal, eu sempre faço muitas coisas, muitas peças ao mesmo tempo, tá? Eu não vou fazer resina dificilmente, para fazer assim, os 4 pezinhos. Se eu tô gravando para fazer os 4 pezinhos, eu faço para os 4 pezinhos, eu desligo, ou eu começo outro vídeo, ou então faço as borboletas, faço não sei o que, faço não sei o que, não sei o que, aquela mais. Faço umas letras, faço vários produtos ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então, para mim, é interessante essa resina, porque você tem 10 minutos para usar essa resina sem ela endurecer. Tá? São 10 minutos. Tem algumas que é só 5, tem algumas que é 4 minutos. Você termina, você já tem ali. Eu comprei uma vez que, vamos dizer assim, aquela agonia, o negócio já começava a ficar grudado. Teve um vídeo que eu até mostrei aqui, gente, ó, estragou. Aí ficou aquele grude assim, eu joguei um tanto assim de resina fora, porque não deu para usar, não deu tempo, tá? São resinas que são feitas para ser jogadas assim de repente em uma tábua, você faz assim, e faz uma tábua, uma peça grande. A gente que faz artesanato, é melhor a gente ter um tempo maior, porque a gente coloca uma florzinha, a gente coloca um detalhezinho, uma coisa, outra, e esses 10 minutos são suficientes. Agora, também esses 10 minutos podem variar. Como? Ué, não são 10 minutos? Depende do dia, depende da noite. Noites quentes, essa resina ferve esquenta um pouquinho mais, então ela começa a curar mais cedo. Noites muito geladas também não é bom, né? A temperatura ideal, né? Aí nós temos aí de 18 até 25, 26 graus, ou 16 a 27 graus você consegue fazer. Agora, se estiver muito quente, tá? 30 graus ainda dá para fazer, mas evite fazer assim na hora do sol quente, nesse horário, mesmo que você esteja na sombra, tá? Procure um momento, não faça ao vento. Por exemplo, sempre que eu faço e eu vejo que tem um arzinho de vento correndo pela janela, eu encosto um pouco a janela para poder não prejudicar o seu trabalho, tá bom? 7. Essa daqui não é muito pra gente, tá? Mas o que acontece? No pequenininho, se você faz uma peça grande e uma mesa, alguma coisa assim, você precisa mexer, existem umas espátulas que elas têm uns dentinhos, que você espalha aquilo dali, sem precisar fazer assim, vapt, mais devagar, mais calmamente. Ela tem uns dentes igual um pente, tá bom? Essa 7 aí não tá muito pra gente, aqui no artesanato. A temperatura, a 8 completa 6, que eu falei. A temperatura ambiente, ela influencia diretamente na cura da resina. Então, quanto maior a temperatura, mais a cura vai ser rápida. Então, quer dizer, nos dias quentes, você pode tirar, se é de 3 a 12 horas, você pode tirar com 4 horas. No dia frio, se você tirar com 4 horas, já está melecada ainda. Você vai precisar tirar com 6, 8, às vezes até mesmo às 12 horas para poder secar, tá bom? Observe essas coisas, tá? 9. Enquanto seu produto estiver em proporção de cura, em processo de cura, o ideal seria isso aqui, ó, eu não deixá-la aqui. Por quê? Apesar que minha janela tá fechada, minha janela tá fechada, mas pode vir um bichinho aqui, uma formiguinha cair aqui. Pode vir um mosquitinho pousar aqui, ficar preso aqui. E depois, quando tiver seco o sorvete e for tirar,
eu estraguei um pouco minha peça, eu fico agarradinha ali, né? Tem que fazer parte do processo. Ou então, até mesmo as poeiras, lugares mais empoeirados. Então, aconselha-se que a gente ponha alguma tela em cima. Por exemplo, o ideal para nós, que vamos dizer assim, que fazemos poucas peças em casa, é um tule. Sabe aquele tecido tule? Você pode fazer tipo uma armação. Eu não fiz ainda. Ou então não tem aqueles, quer ver? Aqueles porta-pão, né? Não tem. Só que eu vi, mas achei caro, não tive coragem de comprar. Ah, é uma bandeja e tem aquele coisa que puxa aqui assim, né? Aquele tecido fininho que puxa por cima assim. É ideal, porque fica ali protegido. Entra ar, não pode, gente, você fechar dentro de uma caixa, tá? Ela tem que entrar ar para secar. Mas tem que ser tudo furadinho, por isso que eu falei do tule. Mas eu não tenho, eu ainda uso aqui assim, ó, fecha a janela, ninguém entra aqui para jogar nada. Aqui não costuma ter muito mosquito, onde eu moro, apartamento, mosquito, acho que eu não só vivo em apartamento. E não tem nem mosquito, nem formiga, então quer dizer, deixa quieto aqui, tá? Eu costumo deixar e ainda não tive esse problema, mas é uma dica importante, porque eu já vi gente tirando um cabelo dali de dentro, tirando um pedaço de não sei o quê, ou estragando a peça porque tinha coisas assim, tá? Não aconteceu comigo ainda, mas eu vou providenciar, com certeza, essa tela. De repente eu até faço um modelo assim e vou ensinar vocês a fazer no meu canal alguma coisa, tá? Com filó. E o 10º, o último, é simples, é lógico, é prático e necessário. Você precisa fechar bem o seu pote de resina. Já aconteceu comigo? Já. Teve um dia que eu deixei, parece que tá, mas é isso aqui. Que eu deixei mal fechado algumas vezes, o pote era duro, e aí cristalizou. Aí até em uma peça que eu tava fazendo, eu falei que se vocês acompanham meu canal, vocês devem ter visto. Eu falei, ué, tá assim meio cristalizado, né? O que tá acontecendo aqui? Aí eu achei, fica assim, igual, realmente, igual açúcar, assim, molhada, assim. Aí aquela resina, depois ela não secou. Ainda bem que era um restinho só, eu tava fazendo uma pecinha pequena. Mas não secou. Por quê? Porque a resina passou, estragou, porque ela ficou mal fechada. Aí eu fui pesquisar e entendi que era por isso. Então, estou dando a dica para que vocês aí nunca mais mantenham a resina bem fechada, o endurecedor também, para que não cristalize, ela fique sempre assim, ó. Depois de aberta, ela tem uma duração assim de uns 2 anos. Mas se ficar o quê? Muito fechada, tá? Então, olha aqui, ó. Tem menos essa resina que eu uso, que eu falei com vocês, tá? A Ohana, ela tem menos viscosidade, ou seja, não fica assim aquela coisa pegajosa assim, tá? E tem peças, tem gente que gosta, né? Mas tem resina que você pega, ela é mole assim, ó. Eu não gosto dessa resina. Eu não uso essa resina, tá? A minha resina, eu fiz a peça, ficou durinha, tá bom? Então, aqui o rótulo já diz, ó, menos viscosidade nas aplicações, gerando 0 bolha para a sua peça. Foi o que eu disse para vocês, ó. Aqui eu não usei maçarico nem isqueiro em nenhuma peça. Não tem uma bolha, tá? Não tem. Brilho intenso, autonivelante, porque ela é super, leve, né? Tem, assim, vamos dizer assim, uma super resistência. E aí vem os produtos, né? E evita amarelamento porque tem protetores UV. Então, quer dizer, é a resina ideal, tá? Não tô fazendo propaganda não, tá, gente? Eu tô dando dicas. Ninguém me patrocina aqui ainda não. Mas eu gosto dessa resina, é essa que serve para mim. E vocês perguntam, qual a resina que você usa, né? O que eu faço com bolha? Dificilmente eu uso isso daqui. Isso aqui eu uso mais para o artesanato, para fazer as pulseiras que eu faço de resina, para queimar o coisa da caneta, né? A parte de dentro da caneta, para entrar a caneta Bic. Para isso que eu uso mais. Mas eu tem que ter, porque às vezes pode ser que dê bolha. Se der bolha, você precisa disso daqui. Mas a boa resina não precisa, tá? Então foram 10 passos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal. E
até a próxima com mais dicas e mais experiências, mais peças lindas, maravilhosas que a gente vem fazendo aqui. Obrigada, porque o meu canal está crescendo e agradeço a vocês, tá? Até a próxima, tchau!